Graça e paz, meus amados. Estamos aqui para mais uma reflexão acerca da Palavra de Deus, desse nosso encontro com a Palavra, que é um momento de muita alegria, de muito aprendizado, de edificação. É um momento que nós nos unimos, muitos em suas casas, para meditar sobre a Palavra do Senhor. O ideal é que nós tenhamos um devocional diário com Deus, porque isso implica num relacionamento com o Pai. Então, enquanto lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Enquanto oramos, falamos com o Senhor e o Senhor responde às nossas orações. Isso é relacionamento. Oração, palavra e a fé que vai permeando tudo isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que confiam nele. Isso está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Amados, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo. Senhor, guia-nos durante a leitura. Pai, que os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, Pai, para a Tua Palavra. Que não tenhamos um momento apenas mecânico, cumprindo um ritual, com o coração e a mente preocupado com outras coisas, Pai, mas que seja um momento que nós, de verdade, desejamos ouvir a Tua voz, ouvir o Senhor falar conosco, ter uma experiência sobrenatural contigo, ó Deus. Fala com esses amados, Pai. Fala comigo também. Senhor, não tem nada que nós queiramos mais do que estar próximo de Ti, de estar na Tua presença, de caminhar com o Senhor todos os dias, ó Deus. Obrigado por Tua graça e por Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amados, no nosso último devocional, eu li um texto de Isaías, Isaías 53, que fala sobre os últimos momentos de Jesus, e da sua obra, o que ele fez ali na cruz, muito embora no texto não fale declaradamente isso, mas lendo fica evidente que está se tratando dessa profecia. No momento em que essa profecia foi dada, 700 anos antes da palavra de Deus vir ao mundo, o profeta talvez não tivesse compreendido muito, mas foi obediente à revelação e escreveu em livro aquilo que Deus havia ordenado. Mas é interessante porque Isaías foi o profeta que mais falou a respeito de Jesus Cristo, que mais profetizou a respeito da vinda do Filho de Deus, do Deus Filho ao mundo. E é interessante que também no Novo Testamento ele é o profeta também mais citado. Então, amados, não é por acaso que nós buscamos e com frequência falamos a respeito das palavras deste livro, deste profeta, Isaías. Hoje eu quero compartilhar com vocês o capítulo 56, no versículo 3, diz assim: O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Amados, só até aqui. Veja que Deus estava dizendo para o profeta Isaías que, escuta, se um estrangeiro tiver se unido a mim de coração, em amor, se ele me temer, que ele não diga que eu vou excluí-lo do meu povo,
De forma nenhuma, porque eu sou um Deus de toda a terra. E eu quero que venha a mim todos aqueles que me buscam em espírito e em verdade, de todo o coração. Então, mesmo que seja um eunuco, então um eunuco que era ali um escravo, né, que foi mutilado e servia nos palácios, né, talvez até por isso que eles fossem mutilados, né, para que eles não tivessem relações com as concubinas dos reis e dos nobres e assim por diante, mas ainda assim, mesmo que fosse um eunuco, ele não deveria dizer que era uma árvore seca. Por quê? Porque teme ao Senhor. E aí, então, Isaías registrou essa palavra, né, no capítulo 56, que vai tratar da salvação para os gentios. Depois vocês leem o capítulo todo em casa, mas leiam, amados, não de forma mecânica, mas leiam buscando discernimento no Espírito Santo. Ele vai falar da salvação aos gentios, e nós somos gentios. Todos que não são judeus, israelitas, hebreus, são gentios, são os estrangeiros, e que Deus nunca quis rejeitar. Aliás, Israel não foi um povo escolhido. Israel foi um povo criado por Deus, a partir da descendência de Abraão, a partir de uma promessa dada, é um povo da promessa. Então, amados, veja que Deus criou um povo com o intuito de apresentar, através deste povo, a si mesmo, a todo mundo, né? Deus deu uma profecia para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, do versículo de 1 a 3. Olha que profecia maravilhosa, né? Vamos lá, Gênesis 12, versículos de 1 a 3. Diz assim: O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Deus estava mandando Abraão sair ali da terra de Ur dos caldeus, de uma família que adoravam vários deuses, era um povo idólatra e pecador, e disse: Abraão, saia daí, saia dessa terra, saia da tua parentela, saia da casa dos teus pais e vá para uma terra que eu te mostrarei. Verso 2: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, todas as famílias da terra serão alcançadas a partir da sua descendência. E quem é o descendente de Abraão, que veio da promessa? Então eu não vou contar toda a história porque a gente ficaria horas aqui relembrando tudo que Deus fez, mas é Jesus Cristo. Então Jesus veio para abençoar todas as famílias da terra. Jesus, então, Deus, a palavra de Deus encarnada, Jesus 100% homem, ser humano, foi tentado em todas as coisas, diz a palavra de Deus, porém sem pecado. Então, Jesus homem, filho de Maria, né? E ao mesmo tempo Jesus, o Filho de Deus. Então, Jesus era homem e ao mesmo tempo era o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. A palavra de Deus encarnada. Tremendo demais, né, amados? Bom, então essa foi a promessa. E aí a gente passa mais uma vez ali por Isaías, onde
Deus estava falando que o estrangeiro será alcançado. Então, se ele me temer, se ele tivesse unido a mim, não precisa dizer ou se preocupar, porque eu nunca vou abandoná-lo, eu nunca vou excluí-lo do meu povo. As pessoas é que se excluem de Deus. Amados, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão por escolha pessoal, porque Deus, para evitar isto, enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados, justamente para que a gente fuja, para que a gente escape desta condenação natural do pecado. Deus havia dito a Adão e Eva, né, o dia que vocês pecarem, vocês morrerão. Isso era uma lei natural, uma lei criada por Deus, vocês vão morrer, porque o pecado leva à morte. O apóstolo Paulo fala isso em sua carta aos Romanos, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, é a consequência natural. Mas ele nos ofereceu a vida e entregou Jesus Cristo, seu próprio Filho, para morrer no nosso lugar. E muitos rejeitam essa graça de Deus. Então elas escolhem a morte eterna por conta dos seus pecados. Mas todas as vezes que vou gravar aqui um devocional, eu oro muito ao Senhor, porque, primeiro, a palavra de Deus é tão rica, tão maravilhosa, que às vezes a gente nem sabe direito o que vai compartilhar. Né, Senhor, o que eu devo falar para o teu povo, né, para as pessoas que o Senhor ama? Eu sou apenas um porta-voz de Deus. Mas eu não tenho poder, amados, de fazer vocês compreenderem, fazer vocês se arrependerem, fazer vocês se converterem a Deus, fazer vocês abandonarem o engano, as mentiras do mundo, o pecado. Eu não tenho esse poder. Então eu só posso compartilhar a palavra de Deus, que é poderosa, porque é de Deus e não é minha, e orar ao Senhor que use essa palavra que é dele com poder no coração daqueles que ouvem. A palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo, né, fala isso, né, que o príncipe deste século cegou o coração das pessoas para que não vejam a luz do Evangelho, para que morram. Amados, esse é o desejo do diabo. Ele está condenado. Ele veio para roubar, matar, destruir. Mas Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Amados, então, vendo essa profecia dada por Deus ao profeta Isaías acerca dos estrangeiros, e falando especificamente de um eunuco, eu lembro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, depois que o Espírito Santo veio em Pentecostes sobre os apóstolos e discípulos, e aí então Pedro prega pela primeira vez, 3.000 convertidos, e aí então ele prega de novo, chega a quase 5.000 o número de convertidos. E aí começa a ter ali uma discussão entre os cristãos judeus e os cristãos gentios, porque parece que as viúvas dos gregos, dos gentios, estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento. E aí então, o que os apóstolos dizem? Olha, não está certo isso. Então escolham vocês, né? 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, que conheçam a palavra de Deus, que tenham sido testemunhas de Jesus Cristo, para serem então diáconos, né? Ou seja, servirem as pessoas. E nós vamos nos dedicar apenas à oração e à pregação da palavra. Então foi algo assim. E dentre aqueles 7, nós tínhamos Estevão, que foi apedrejado, né? Foi o primeiro mártir cristão, e o apóstolo Paulo consentia com a morte dele. O apóstolo Paulo ainda era um perseguidor
da Igreja de Deus, de Jesus Cristo, e havia ali um outro discípulo chamado Filipe. E aí então eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no capítulo 8 de Atos, a partir do verso 26. E diz assim a palavra do Senhor: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Ele nem perguntou, mas se está deserto eu vou fazer o que lá, né? Não, Filipe obedeceu. O Espírito Santo mandou e Filipe obedeceu. Filipe estava pregando em Samaria, estava convertendo muitas pessoas, fazendo sinais. Então eu fico imaginando que Filipe estava num momento muito alegre, muito feliz da sua carreira, né, como ministro do Evangelho, como um ministro da palavra de reconciliação, e muitos sinais o Espírito Santo fazia através da vida dele. Mas aí houve esse pedido do Espírito Santo: desce ali para aquela estrada que vai de Jerusalém a Gaza, que ele está deserto. E Filipe então se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Amados, fizeram a conexão. Era um eunuco que veio da Etiópia adorar a Deus em Jerusalém. E agora estava voltando. Era um eunuco, mas era um alto oficial da rainha dos etíopes. Ele era o superintendente de todos os tesouros. Então era mais ou menos ali como um ministro das finanças da Etiópia. E ele estava voltando, ele foi adorar e agora ele estava voltando para a Etiópia e estava lendo um pergaminho do profeta Isaías. Verso 29, então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem e ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava
todas as cidades até chegar a Cesareia. Cesareia, que era a cidade de Filipe, né? Filipe nasceu lá. Amados, eu acho essa história tão maravilhosa porque Deus conhece o coração das pessoas. E da mesma forma que 700 anos antes de Cristo, ele havia profetizado, dizendo que o eunuco não diga ser uma terra seca, uma árvore seca, e o estrangeiro que me adorar, que me buscar de todo o coração, não pense que será lançado fora. De modo nenhum eu lançarei fora. E aí então a gente vê essa história que é o cumprimento da palavra de Deus. Isso, amados, é a palavra de Deus se cumprindo. Porque a palavra de Deus, ela não falha, ela é inerrante. Aquilo que Deus prometeu, isso ele cumpre. Porque Deus não pode mentir, ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender do que disse. Tendo dito, ele cumpre. Amados, e aqui então a gente vê esse eunuco que foi adorar e estava lendo, mas não estava entendendo. Mas o Espírito Santo, que está em toda parte, Deus é onisciente, é onipresente e tem todo o poder, é onipotente. Ele estava vendo aquele coração desejoso de conhecê-lo e falou: Filipe, vá para lá. O Espírito Santo não disse o que o esperava, simplesmente disse: vá para lá. Da mesma forma que não falou para Abraão, quando saiu da terra de Ur, né? Saia da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vá para uma terra que eu te mostrarei. Mas ele não disse qual seria essa terra. Ele simplesmente saia e eu te mostrarei. Você tem que dar o passo e ele mostra. Deus deu uma ordem, o Espírito Santo deu uma ordem a Filipe: vá, está deserto ali, vá para lá. E ele foi. Chegando lá, ele encontra este eunuco e aí o Espírito diz: acompanhe essa carruagem. O Espírito sabia o que estava acontecendo naquele coração, desejoso de conhecê-lo. Então, Filipe pergunta: você entende o que você está lendo? Mas eu pergunto a vocês leem a palavra de Deus todos os dias? Vocês entendem o que estão lendo? Vocês ouvem o Espírito Santo explicá-la a ponto de vocês se sentirem constrangidos com tanto amor? A ponto de vocês compreenderem os erros, os caminhos errados e se arrependerem. Eu falo isso para vocês, amados, mas eu falo isso para mim também. Nós precisamos orar ao Senhor todos os dias: Pai, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos, como fez Davi. Vê se há em mim algum caminho mau e me conduz pelos caminhos eternos, ou seja, me conduz pelo teu caminho. Eu não quero errar, eu não quero andar na contramão da tua palavra, Pai. Me ajuda a me converter a ti, a andar nos teus caminhos. Por amor do Senhor, por respeito ao Senhor, por reconhecimento da graça que o Senhor derramou sobre a minha vida. Esse é um coração sincero diante de Deus. E aí então, amados, o Filipe é convidado para subir naquela carruagem. Vem cá, senta do meu lado, o eunuco diz. Olha, eu estou lendo esse texto, de quem o profeta está falando, né? Foi aquele texto que nós lemos no último devocional. Capítulo 53 de Isaías. E aí então, a partir desse texto, a partir daqui, Filipe começa então a explicar as Escrituras. Deve ter falado de outras profecias, do próprio profeta Isaías, né? No capítulo 6, por exemplo, que diz: eis que a Virgem dará à luz ao menino, ele será chamado Emanuel, né? Emanuel, que significa Deus conosco. Né? Ele deve ter falado sobre a profecia também dada para Isaías, no capítulo 9 de Isaías, onde ele diz:
um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro. Por quê? Porque ele é perfeito, ele é a palavra de Deus encarnada, conforme diz o apóstolo João no capítulo 1 do seu Evangelho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, o Verbo de Deus, que estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 3. Amados, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Como a palavra de Deus diz ao profeta que o nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte. Só há um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 diferentes, mas um único Deus, que a nossa mente humana e limitada não consegue compreender. Deus forte, Pai da eternidade. Jesus é o Pai da eternidade. E Ele é o príncipe da paz. Por quê? Porque Ele, através do seu sacrifício, através da sua obra redentora na cruz do Calvário, Ele nos trouxe a paz com Deus. Lembra Isaías 53? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados, fomos salvos. Tremenda palavra de Deus, amados. E aí, então Filipe deve ter compartilhado com o eunuco essas profecias, até falar do nascimento de Jesus, o cumprimento dessas profecias, até falar das suas obras, porque ele conheceu, ele andou com Jesus Cristo como discípulo, e ele viu os milagres, os sinais, os prodígios. Ele estava presente quando Jesus deu a ordem, ide por toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, porque vocês vão receber poder do céu ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8. Amados, então perceba, Filipe foi compartilhando, foi dando testemunho. Ele foi dizendo, e assim as coisas foram acontecendo. E hoje Jesus pagou pelos nossos pecados, pelo meu e o seu. E a ordem que ele nos deu é que nós passássemos a evangelizar, a levar esta boa notícia às pessoas. Aquele que crer em mim será salvo, terá os seus pecados perdoados. E ele foi anunciando isso. E ele anunciou isso a um eunuco fiel a Deus, sincero de coração. E como ele era sincero de coração, chegou o momento que ele disse, bom, eu entendi. E tem água ali. O que me impede de ser batizado, Filipe? E Filipe disse, você pode, se isso for de todo o teu coração. Ele falou, não, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio. E aí então eles descem. E aí ele batiza o eunuco. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teus pecados estão perdoados. Por conta desse arrependimento sincero e dessa conversão verdadeira. Você fez de Jesus o seu Senhor. E por isso ele é agora o seu Salvador. E aí então, missão cumprida, o Espírito Santo arrebata Filipe. E o eunuco então não vê mais Filipe ali, mas diz a palavra que ele volta pelo seu caminho, ou seja, ele continua a sua viagem cheio de alegria. Cheio de alegria. Imagina, amados, dá para imaginar a experiência que aquele eunuco viveu? Sobrenatural,
Deus falou com ele. Filipe deve ter contado para ele, olha, o Espírito Santo mandou eu vir para cá. Foi Deus quem mandou eu falar com você. Oh, meu amado, minha amada, se você não teve essa experiência, eu já tive. É a coisa mais linda do mundo. Sabe que há um Deus que te ama e que fala com você. Maravilhoso isso, amados. Maravilhoso demais. Romanos capítulo 10, caminhando para o final, versículos 14 e 15. Aliás, amados, eu vou ler 10, 9 e 10 primeiro, que diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Amados, aqui a questão não é o que a boca diz, mas é o que o coração crê. Se de todo o teu coração você crer, você se arrependerá dos maus caminhos e se converterá a Deus e fará de Jesus o teu Senhor. Negará a si mesmo e o seguirá. Isto é algo sincero. Jesus Cristo, ele dizia, isso está lá em Mateus capítulo 13, este povo, que aliás foi uma palavra que foi dada também ao profeta Isaías. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Distante de mim. Por isso eles têm olhos e não veem, boca que falam e não dizem nada. Ouvidos que ouvem, mas não escuta nada. Coração endurecido, porque de mau grado ouviram a palavra. Amados, muita gente vê uma mensagem de Deus, e eu já fui assim. Deus foi misericordioso comigo e rejeitava aquela palavra. Não queria ouvir as pessoas enviados por Deus para anunciar a palavra dele, o evangelho da salvação. Deus teve muita paciência comigo, amados. Por isso eu sou muito grato a ele. E tudo que eu fizer será nada perto daquilo que ele fez por mim. Continuando no capítulo 10, agora sim, versos 14, diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amados, Deus nos chamou, nos escolheu com um propósito, para nos adotar como filhos, amados dele, para nos redimir, pagar pelos nossos pecados, para nos tirar do mau caminho, das mentiras, das fábulas, das religiões humanas e nos converter ao único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, Pai, Filho e o Espírito Santo, que não é uma religião. Aliás, amados, a Bíblia, o Novo Testamento, cita religião 2 vezes. E quando cita religião, não está se referindo a nenhum tipo de religião no modo como nós conhecemos hoje. Diz que a religião pura e sem mácula é assistir aos pobres, às viúvas, os órfãos, em suas tribulações. Ou seja,
A religião verdadeira e pura, sem mácula, sem mancha diante de Deus, é fazer o bem. Mas não é ela que salva. Ela é apenas o fruto daqueles que foram salvos pela graça de Deus. E eu não chamo ninguém para uma religião. Eu apresento Jesus Cristo. Eu apresento a palavra de Deus, que pode salvar, que transforma. Amado, se você está ouvindo, está lendo a palavra e não enxerga a transformação na tua vida, alguma coisa está errada. Sonda o teu coração. Pede perdão para Deus. Peça para que o Senhor aumente a sua fé. Busque de todo o coração e Ele se deixará achar. Porque o Evangelho transforma. O Evangelho faz a gente se arrepender dos maus caminhos e a nos esforçar para fazer aquilo que agrada a Deus. Não como meio de salvação, como eu já disse e friso. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Não há sacrifício, não há promessa, não há boas obras, não há nada, absolutamente nada que eu possa fazer para merecer a salvação. Esta obra foi feita por Cristo na cruz do Calvário. E qualquer coisa que eu busque para merecer salvação é como se eu estivesse anulando o sacrifício que Deus fez por mim. E eu continuarei morto nos meus pecados. Amados, que Deus continue falando com você, que Ele ministre essa palavra no teu coração, que Ele faça com que você queira, deseje buscá-lo, fazer como aquele eunuco que adorou ao Senhor e que buscava, mesmo não compreendendo, ler a sua palavra. Mas Deus, que sonda coração e mentes, vai encontrar esse coração sincero e desejoso de conhecê-lo e enviará pessoas para ajudar, para explicar. Vai abrir os olhos do seu coração, vai iluminá-lo, para que a luz do Evangelho inunda todo o teu ser. Em nome de Jesus. É por isso que eu oro. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua família, teu trabalho, os planos que Ele colocou no teu coração. E até o nosso próximo encontro, se o Senhor permitir.